Afinal de contas, o Bitcoin é centralizado? Roda a vinheta. Bom, obviamente eu sou um entusiasta do Bitcoin, então eu acredito que o Bitcoin não seja centralizado, né? Na verdade ele é o que há de mais descentralizado entre as soluções econômicas que nós temos, moedas e tal. Mas eu ouço as pessoas com quem eu discordo também. Então eu fui atrás do argumento, né? Por que essas pessoas estão falando que o Bitcoin seria centralizado? E o argumento deles é o seguinte: durante muitos anos, o grande polo de mineração do Bitcoin foi a China. Até poucos meses atrás, a China tinha mais de 80% dos mineradores do mundo. Então, boa parte das transações passavam pela China. Com isso, a China deteria grande parte da informação sobre os blocos, sobre as transações e tudo mais. O que não acontece, tá? O minerador ele não tem acesso às informações. Quais são as informações que o minerador tem acesso? O endereço da carteira que está recebendo, o endereço da carteira que está enviando e o valor que está sendo enviado e a taxa que está sendo paga. Apenas isso. Obviamente, se ele roda um Node ou se ele e rodar um Node com Bitcoin é muito mais barato do que qualquer outra altcoin. Principalmente porque as altcoins, as moedas que tem POS, o Node ele também funciona como um minerador. No caso do Bitcoin, o Node é só um computador que armazena os dados. Se ele roda um Node, e muito provavelmente um minerador vai rodar um Node, ele tem poder de voto na rede, o que realmente eles vão ter mais poder se eles rodam nodes, e ele tem acesso às informações da transação. Quais informações? Com os endereços das carteiras, ele consegue ver o saldo dessas carteiras e o histórico de transações dessas carteiras. Tá, mas isso não apenas o Node, isso não apenas o minerador, isso qualquer Node, qualquer pessoa consegue. E não apenas o Node, né? Nós temos os Block Explorers, que são sites que você consegue explorar informações sobre blocos, carteiras, transações, hashes. E nesses sites você consegue, sem mesmo ter um Node, porque ele provavelmente é ligado a algum Node, ele faz essa pesquisa e você consegue ter acesso a essas informações. Então, quanto às informações, não pode ser centralizado, não tem como ser centralizado, não mais do que o sistema monetário já é centralizado. Então a China pode ter um monte de Node? Pode. Então eles teriam poder de voto muito forte? Sim, se a China tiver muitos Nodes, eles terão um poder de voto muito forte. Em compensação, você tem nodes espalhados em todo o resto do mundo que também tem poder de voto muito forte. Certo? E de forma que os mineradores ligados ao governo chinês que rodam um node teriam que ter muito mais nodes do que o resto da rede para conseguir manipular essa rede de forma a concentrar, né, o controle da rede neles. Então, não é centralizado nesse aspecto, muito pelo contrário, é totalmente descentralizado. O Node você pode rodar com um computador velho. Se você for comprar um computador novo para rodar um Node, você vai gastar cerca de R$1.200, R$1.300, não é algo inacessível, né? Tem tanta gente com iPhone, com TV de LED, com não sei o que é muito mais caro do que isso. Então você pode rodar um Node, e participar da rede, participar dos votos e tudo mais. Então não é centralizado, é descentralizado. O fato de que os mineradores podem ter mais nodes do que uma pessoa não torna isso descentralizado. Aliás, não torna isso centralizado. Pelo contrário, porque eles não vão competir com uma pessoa, eles vão competir com toda a rede. E a rede está espalhada no mundo, né? Então, se eles quiserem colapsar a rede e desligar os nodes deles, pouco importa. Se eles quiserem, em alguma votação de algum fork, impor algum tipo de vantagem para eles vão ter que disputar com todo o resto da rede, e aquilo que for mais votado será implementado, né? Então, há mais incentivos para que você rode um node. Pega um computador velho que você não está usando, que ninguém está usando, né? Ou então compra um Raspberry Pi,
Raspberry Pi, né? Que cerca de 1.200, 1.300 reais você compra um com HD SSD e pronto. Roda o Node ali. O site chama Umbrel. Você baixa o Node específico. Você vai rodar no seu Raspberry Pi e acabou. Não tem como centralizar isso aí. Você vai ser mais um votando na rede. E a China vai ter que ter muito mais gente votando na rede para conseguir manipular essa rede. E aí agora chega num ponto, tá, que talvez possa pesar a favor da tese dos centralizadores. Houve um ataque num bloco, eu não vou me lembrar agora o nome do bloco, mas eu fiz um vídeo aqui comentando. Houve um ataque de fungibilidade do bloco, ou seja, um minerador específico lá nos Estados Unidos, que é uma empresa ligada ao governo, ela colocou um critério a mais para iniciar, para minerar aquele bloco. Então as transações que entraram foram só as transações que tinham aquele critério, que era transações apenas com KYC, né? Know Your Client, que é quando a transação ela é identificada. Isso pode ocorrer? Pode. Então os mineradores da China poderiam impor esse tipo de critério? Poderiam. Em compensação, você tem o resto do mundo minerando também. Hoje a China tem menos de 10%, acho que são 15% de todos os mineradores do mundo. O resto do mundo manteria a rede com as transações. Isso formaria uma fila dupla. Você teria a fila das transações KYC, que seriam as ligadas ao governo, e a fila das transações sem KYC. Na fila das transações com KYC, ao recusar as transações, você tem um custo. Então, um bloco que receberia 6 bitcoins, no caso do bloco específico que eu me refiro, que foi apenas um também, ele deixou de receber 6 bitcoins para receber 0.015 bitcoins. Ele deixou de... o que ele gastou de energia, ele não paga com esse 0.015. Então, ele precisa de um subsídio do governo para ter esse incentivo para se manter nessa operação. Não é algo que se sustenta, tá? Mas sim, isso pode ocorrer. Como que não poderia ocorrer? Bom, com a ativação do Taproot, que é uma ativação de rede que vai ocorrer agora em novembro no Bitcoin. Isso foi votado entre março e maio, junho. Foi votado pelos mineradores, inclusive, da rede, né? Com a ativação do Taproot, você diminui a possibilidade desse ataque à fungibilidade da rede. Então você tem que ter um software muito superior aos outros. Algo, nem o computador quântico seria tão superior, para encontrar as transações primeiro. Porque lembre-se, o primeiro minerador ele encontra as transações. Encontrar as transações do bloco primeiro, iniciar a mineração, filtrar as transações, recusar aquelas que não tem KYC, que não vão ser recusadas pela rede, vão ser recusadas pelo minerador, vão voltar para a fila da rede e vão ser registradas em outro bloco. E registrar o bloco. Tudo isso enquanto o outro minerador vai estar apenas registrando o bloco. Tá? Então é muito difícil isso ocorrer, e se torna cada vez mais difícil. Conforme a rede vai tendo mais nodes, mais mineradores, vai se tornando mais centralizada. E é por isso que o Bitcoin é uma rede totalmente descentralizada. Agora eu chego no aspecto em que geralmente eles querem dizer quando eles chamam de descentralizado, chamam de centralizado. Toda hora eu estou confundindo, né? Quando eles dizem que o Bitcoin é centralizado, eles estão falando do preço. Eles estão falando que os governos podem comprar e manipular o preço. Que por ter 13 anos de estrada, 12 anos de estrada, os governos podem ter comprado muito. Não dá para saber, em tese. Porque tem alguns governos que declaram, tá? A Polônia, por exemplo, é um governo que tem acho que 15 mil bitcoins declarados. Mas é claro que a China pode comprar e não declarar para ninguém. Quem que vai lá e falar, vocês não declararam seus bitcoins? Não, cara. Governo não tem isso, entendeu? É só nós que é humano que de repente a Receita vai bater na sua porta falando, e aí, não declarou seus bitcoins, agora você tá preso, irmão. Então vamos lá. Vamos supor que a China e a Rússia tenham comprado muitos bitcoins. E eles começam a fazer os pump and dump, certo? Algumas notícias ali e tal, para manipular o preço para cima, outras notícias para manipular o preço para baixo. Isso é centralização? E aí eu respondo, depende. O que é centralização, né? Quando algo é centralizado centralizado em relação ao quê? Porque isso não tem nada a ver com a rede. A rede é totalmente descentralizada. Mas eles podem manipular o preço. Podem. E daí?
Ah, mas o Elon Musk pode manipular o preço. Pode. E daí? Ah, mas o John McAfee podia manipular o preço lá em 2016. Podia. E daí? Vocês entendem que o preço é um ruído, certo? O preço é um ruído. O verdadeiro valor do Bitcoin está em ser uma moeda que não pode ser manipulável, porque a rede é contra a censura. Quanto mais ela é atacada, mais forte ela se torna. Então ela é descentralizada nesse aspecto, rede. Se tem alguém manipulando o preço e você tem conhecimento dessa informação, você pode fazer duas coisas. Uma, boicotar o cara, porque o Bitcoin não tem nada a ver com isso. Se tem alguém manipulando o preço do álcool gel, no começo da pandemia o álcool gel estava super caro. Você podia boicotar o cara. Né? Esse álcool gel custa 10 reais, o cara tá vendendo por 200, ele tá maluco? Não vou comprar. Pronto. Pronto. E dois, aproveitar. Então se tem alguém botando o preço do álcool gel lá em cima e você vende álcool gel, sobe o preço. Tem um monte de gente comprando. Certo? A China e a Índia e a Rússia e os Estados Unidos e sei lá que outro governo podem colocar aí nas teorias de conspiração, podem comprar e podem manipular o preço. Isso acontece porque é escasso. Todo bem escasso é assim. Se só saem 200 toneladas de café todo ano do Brasil e os Estados Unidos querem vender café, eles podem comprar 100 toneladas e com 50% do mercado aquele ano, eles podem manipular o preço para cima. Isso acontece porque é um bem escasso, não tem o que fazer para impedir que isso aconteça. O que pode ser feito, é claro, mineradores e nodes não ligados ao governo podem censurar aqueles ligados ao governo que aplicam KYC e tudo mais, aplicando novos ajustes de rede com soft forks que vão dificultar essa atuação deles, que diminuem a descentralização da rede. E com isso eu concordo. Agora, a centralização de patrimônio não tem como impedir. E também eles fazem isso com todos os ativos e eles ganham muito dinheiro fazendo isso com todos os ativos. Eles ganham muito dinheiro fazendo isso com dólar, com petróleo. Você acha mesmo que é só com Bitcoin que eles vão fazer isso? Eu vi isso o pessoal que defende Solana, Ethereum, Monero. Você acha mesmo que eles não podem fazer isso com essas redes também? O fato dela ser menos escassa vai ser algum impeditivo para ele, já que o valor também é muito menor? O degrau de entrada é muito menor? A resposta é não. A resposta é não e não tem o que fazer nesse sentido. Certo? Se você identifica esses movimentos no preço, parabéns. Aproveite e compre na baixa e venda na alta e tenha lucro. Se você não identifica, faz seu hold lá quietinho. No longo prazo isso é apenas ruído. As outras redes podem ter projetos descentralizados e almejar a descentralização, como é o caso da Nano, mas nada é mais descentralizado do que o Bitcoin. Bom, para quem quiser ajudar este canal, nós temos opções descentralizadas: Bitcoin Light Network e Bitcoin. Outras formas de ajudar o canal na descrição, inclusive Nano, PicPay, Pix. Pode ajudar o canal de várias formas. Eu estou fechando com um patrocinador. A gente vai fazer um sorteio no final do mês, eu só não sei se de outubro ou novembro, de R$100 em uma criptomoeda específica e uma carteira específica. Mas a ideia é muito boa, tá? Então fiquem de olho, eu vou falar dele mais vezes aí nas próximas semanas, com certeza. E bom, é isso. Fiquei com Deus, compre Bitcoin. Fui.